Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e juntos, no dia de hoje, nós vamos refletir a respeito da seguinte temática: teologia esfria o crente? Você já parou para pensar nesta pergunta? Teologia esfria o crente? Pois bem, no dia de hoje, nós vamos refletir a respeito dessa temática. Mas antes, eu quero fazer o oferecimento do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Pois bem, a temática de hoje é a seguinte: teologia esfria o crente? Eu quero convidar você a ler comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 6. Um texto muito conhecido quando se argumenta a respeito do perigo da teologia. Olha só, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 6 nos diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Em uma outra tradução vai dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pois bem, o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, por volta do ano 57 depois de Cristo, na região da Macedônia, decide então escrever mais uma carta para a igreja de Corinto. Dessas cartas, apenas duas chegaram no cano bíblico neotestamentário, mas a teologia há de nos informar que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto. Dessas cartas, temos 2, e o texto em que lemos é a segunda carta aos Coríntios, que nos fala no capítulo 3 e versículo 6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo escreve esta carta para a igreja de Corinto para dar continuidade a respeito da sua defesa enquanto apóstolo e também corrigir alguns erros doutrinários que estavam a acontecer na igreja de Corinto. É comum algumas pessoas levantarem este argumento em defesa de que a teologia esfria, de que a teologia prejudica. As pessoas falam: olha, cuidado, não estuda muito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vamos orar, vamos buscar, vamos nos consagrar em oração, mas não vamos ficar lendo, estudando muito não, porque a letra mata. As pessoas usam este argumento. Entretanto, se você fizer uma exegese do texto, não é nada em relação a isso que Paulo estava a comentar. Paulo, na verdade, estava a dizer que a lei do Antigo Testamento, ela mata. Em que sentido? A lei do Antigo Testamento nos diz: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não falarás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás. Porém, no Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, não havia uma ação do Espírito Santo no interior das pessoas no cumprimento das leis. O Espírito Santo no Antigo Testamento pairava sobre algumas pessoas, como os patriarcas, os sábios, os reis, os juízes, os profetas.
Contudo, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, assim como passou a habitar no Novo Testamento. Deste modo, a lei mata, porque a lei me diz o que eu não devo fazer, mas não me dá condição de cumprir essa ordenância. Diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento, o Espírito Santo passa a habitar em todo aquele que crê no Senhor Jesus. E com isso dá a esta pessoa uma nova natureza, um novo homem. E o velho homem precisa ser vencido todos os dias. De modo que o cristão tem que alimentar o novo homem e não alimentar o velho homem. Diante disso, o Espírito vivifica, porque o Espírito habita no cristão e o vivifica para ele obedecer às ordens do Senhor, para ele obedecer os mandamentos do Senhor. Olha que interessante, por isso que a letra mata, no sentido de que não havia uma transformação espiritual, um novo nascimento, de modo que as pessoas conseguissem, por ações do Espírito Santo dentro delas, para que elas viessem obedecer às leis do Senhor. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo regenera, habita, santifica, transforma, concede graça, dá fortalecimento ao novo homem, de modo que consiga obedecer à lei do Senhor. Portanto, este texto, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6, de forma alguma não é um texto que Paulo argumentou contra o estudo. Pelo contrário, o próprio Paulo, ele era, podemos assim dizer, um PhD. Era uma pessoa muito bem formada, capacitada, letrada, culta e preparadíssima no conhecimento das coisas do Senhor. O que é teologia? A palavra teologia vem de dois termos gregos. Primeiro é theos, que significa Deus. Segundo, logos, que significa estudo. Assim sendo, teologia é o estudo a respeito de Deus. Teologia é o estudo a respeito de Deus. A teologia tem as seguintes divisões. Primeiro, você tem a teologia bíblica. A teologia bíblica vai se preocupar com o Antigo Testamento, o Novo Testamento. No Antigo, 39 livros. No Novo Testamento, 27 livros. No Antigo Testamento, você tem o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Já no Novo Testamento, você tem os evangelhos, livro histórico, cartas paulinas, cartas gerais e revelação. E a teologia bíblica vai se preocupar com essas divisões, com esses conteúdos, com os livros da Bíblia. Além da teologia bíblica, que é uma divisão da teologia, você também tem a teologia histórica. A teologia histórica nos diz respeito à história do cristianismo. Você vai ter a Idade Antiga, com a patrística, a Idade Medieval, com os teólogos da Igreja, a Idade Moderna, a Reforma Protestante e a Idade Contemporânea, os grandes avivamentos e a expansão do cristianismo em vários países, dentre eles aqui no Brasil, o protestantismo brasileiro. Além da teologia bíblica, teologia histórica, tem também a teologia sistemática. A teologia sistemática são os temas bíblicos em formatos de doutrinas. A doutrina de Deus, que é teontologia, a doutrina de Cristo, que é cristologia, a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, a doutrina do homem, que é antropologia, a doutrina do pecado, hamartiologia,
a doutrina dos anjos, angelologia, a doutrina da igreja, eclesiologia, a doutrina das últimas coisas, escatologia. São várias doutrinas que cada uma delas são baseadas nos textos bíblicos e também no que a história da igreja tem a nos ensinar. As divisões da teologia: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática. E temos também a teologia prática. A teologia prática, o nome já diz, as questões práticas do dia a dia. Teologia da educação cristã, evangelismo, teologia pastoral, pregação, interpretação bíblica, são os temas da teologia prática. Assim sendo, se você for fazer um curso de teologia, você vai estudar pelo menos 30 matérias, e essas matérias estarão ou na teologia bíblica, ou na teologia histórica, ou na teologia sistemática, ou na teologia prática. Teologia esfria o crente? De forma alguma. Teologia, na verdade, apaga o fogo estranho. Pensamentos equivocados, intenções espiritualistas, uma inclinação ao misticismo, uma subjetividade com intenções erradas e sem amparo bíblico e teológico. Assim sendo, a teologia apaga sim, apaga o fogo estranho, mas não esfria o crente, no sentido de apagar o fogo do Espírito. A minha recomendação como professor e diretor do CETEBARE é que você faça teologia. Não deixe de fazer teologia. Teologia esfria o crente? De forma alguma. E eu quero dar a você algumas razões a respeito da importância da teologia. Primeiro, a teologia ajuda o crente no conhecimento de Deus. Dentro da teologia nós temos duas revelações. A revelação geral, que se dá no universo, no planeta, na natureza, na criação de todas as coisas. Quando você olha para a natureza, para a linha do horizonte, a floresta, uma mata, árvores, você é arrebatado pela beleza. E você começa a dizer, uau, Deus fez tudo isso, há um Criador. Isso é revelação geral. Revelação geral é ter uma ideia sobre Deus a partir da sua criação. Mas também há, segundo a teologia, uma revelação especial que se dá na palavra de Deus, que se dá em contato com o Espírito Santo e que se dá na pessoa de Jesus e na manifestação de Deus. O ímpio, o que não é temente a Deus, o que não segue a lei do Senhor, só tem contato com a revelação geral. Já o cristão, ele tem contato tanto com a revelação geral quanto com a revelação especial. E a revelação especial está numa manifestação espiritual, sobrenatural e também na palavra de Deus. À medida que você estudar a palavra de Deus, você vai então conhecer mais ao Senhor. A teologia ajuda o crente no conhecimento de Deus. Quer conhecer mais a Deus? Conheça a Bíblia. Onde é que você vai estudar a Bíblia? No curso de teologia. Segundo, a teologia satisfaz a mente humana. Isso mesmo. A nossa mente, ela é indagadora. Ela faz uma problemática. Ela levanta questões. E a mente humana vive em busca de respostas. E como é que nós podemos, então, encontrar essas respostas? Na teologia. A teologia nos auxilia a entender muitas
problemáticas que a nossa mente levanta. Portanto, a teologia satisfaz a mente humana. É claro, e para isso nós temos que manter a humildade, que o conhecimento de Deus é semelhante ao tamanho do oceano. E a mente humana é semelhante a uma colher de sal. Ou seja, é impossível abarcar todo o oceano em uma colher de sal. É mais ou menos isso. E é claro que é ainda maior se nós fôssemos fazer uma comparação devidamente. Então veja, é impossível entender tudo sobre Deus, mas podemos pelo menos encher a colher de sal com um pouco da água do oceano. Ou seja, podemos sim satisfazer a nossa mente humana com um pouco do conhecimento de Deus. Assim sendo, a teologia é muito importante. Terceiro, o estudo da teologia é uma expressão de amor e obediência a Deus. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento. E como é que nós vamos evidenciar esse amor? Estudando teologia, lendo, pesquisando, analisando, refletindo, meditando na lei, na palavra de Deus, na Bíblia e assim por diante. Quarto, a teologia contribui para a pureza e defesa do cristianismo. Se eu e você queremos buscar por um cristianismo saudável, nós temos que olhar para a história e não cometer os mesmos erros e realizar as decisões acertadas. Portanto, a teologia nos ajuda a manter a pureza e manter uma defesa do cristianismo. Existem muitas heresias, existem muitos ataques filosóficos e teóricos, e com a teologia poderemos vencer tais ataques. Quinto, a teologia auxilia na propagação do evangelho. Uma pessoa preparada vai falar melhor, com mais propriedade a respeito do evangelho. Portanto, faça teologia. A teologia vai te dar subsídio, condições, entendimento para você anunciar ainda mais e da melhor maneira possível a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. E sexto e último lugar, a teologia fundamenta a prática cristã. É comum algumas pessoas falarem assim: na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Esta frase está errada. Por quê? Se a teoria for uma coisa e a prática for outra, um ou outro está errado. Porque a teoria tem que ser a expressão teórica da prática. E a prática tem que ser uma expressão real, experimental da teoria. Então, teoria e prática têm que andar juntas. Dito isso, é importantíssimo ter um entendimento teórico da palavra de Deus, dos ensinos do Evangelho, e de modo que a nossa prática, a nossa vivência, venha a ser compatível com essa teoria. Pois bem, razões para defendermos a importância da teologia. Primeiro, a teologia ajuda o crente no conhecimento de Deus. Segundo, a teologia satisfaz a mente humana. Terceiro, o estudo da teologia é uma expressão de amor e obediência a Deus. Quarto, a teologia contribui para a pureza e defesa do cristianismo. Quinto, a teologia auxilia na propagação do evangelho. E sexto, a teologia fundamenta a prática cristã. Teologia esfria o crente? Claro que não.
Convido você a nos conhecer melhor. Acesse as nossas redes sociais, PR Anderson Alexandre e também Setebari Teologia. Este programa tem como oferecimento Setebari, educação teológica com excelência. Eu vou ficando por aqui e até mais com a graça de Deus.